Hoje a gente está começando o capítulo 3. Eu estava dando uma olhada no nosso calendário, a gente tem até o começo de novembro. Então, teoricamente, a gente teria mais um mês e meio, né, para fazer tudo que a gente precisa fazer. A gente teria agora os capítulos 3, 4 e 5 ainda para ver. Seriam os capítulos que são teoricamente maiores, então eu vou dar uma resumida, né, nesses capítulos. Eu vou precisar muito do trabalho de vocês dando uma olhada no livro e no material. Alguém depois confirma para mim que eu ainda não coloquei os slides lá no Classroom, tem que colocar, tá? Mas não tem problema, eu coloco isso sim. Tem mais alguma coisa que eu estava devendo, mas talvez seja de outra disciplina. Mas eu vou colocar, tá? O próximo capítulo, o capítulo 4, ele vai ser bem um pouco diferente do que tem no livro, tá? Porque a gente vai botar muito mais coisa de IPv6, que a gente quase não tem nas versões do livro em português. Eu acho que é extremamente importante, né? Acho que já está A gente realmente precisa incluir isso no livro. E a gente vai ter algumas coisas práticas, né? Então, eu tô vendo essa lista, aquela lista de exercícios que eu comentei com vocês. Eu ainda não achei uma que eu achasse adequada, mas assim que eu tiver alguma coisa, eu coloco para vocês. O capítulo 3 deve demorar umas 2 ou 3 aulas, 2 ou 3 aulas pelo menos. Aí vocês vão ver que tem muita coisa em comum com o capítulo 2, tá? Mas é isso, vamos lá, vamos começar. Então, a gente vai falar sobre a camada de transporte. A gente vai entender o que tem por trás da multiplexação e demultiplexação, da transferência de dados confiável, controle de fluxo e controle de congestionamento. Falar um pouquinho sobre o DP e o TCP, que são os protocolos que a gente usa. Para aqueles de vocês que estão vendo IoT, né, vocês devem lembrar que a gente usa bastante o DP dentro de IoT, tá? E o TCP é realmente, né, o protocolo que a gente mais usa na internet, tá bom? Então, vamos nessa aí. Eu acho que é o que a gente pode fazer de melhor. Então, a gente vai começar pelo serviço de camada de transporte. A gente já viu isso no capítulo 2, né? Então, vai fornecer... Então, isso aqui é caveira, tá, gente? Slide 3, slide 4, caveira. Vamos lá. Vai fornecer a comunicação lógica entre processos de aplicação de diferentes hospedeiros, ou seja, a camada de transporte ativamente não transporta nada, mas ela vai estabelecer a comunicação lógica entre dois elementos, tá? Ela vai estabelecer a comunicação entre dois elementos. Os protocolos de transporte são executados nos sistemas finais, ou seja, os roteadores, os switches não usam transporte, eles não aplicam transporte, eles podem ler transporte, eles podem manipular transporte, como por exemplo um firewall ou coisa assim, mas eles não aplicam transporte. Transporte é feito entre hospedeiros finais. Então essa camada de transporte, vocês podem imaginar como se ela fosse um tubo, né, um cano que ligasse dois elementos diretamente. Então a ideia é que, apesar de logicamente fisicamente a mensagem passar por diversos elementos para fazer comunicação entre dois pontos, a ideia da camada lógica é que ela fizesse como se fosse uma ligação direta, né, entre esses dois elementos. Os elementos não veem o caminho, só vem a ligação. Tá? Então, os protocolos da camada de transporte, né, vão ter um do lado emissor, que vai ser o cara que vai quebrar as mensagens da camada de aplicação em segmentos, e o segmento é o nome da unidade que a gente dá na camada de transporte e vai enviar para a camada de rede. Do lado receptor vai remontar esses segmentos em mensagem e passar para a aplicação. Existem diversos protocolos na camada de transporte, os dois mais famosos são o TCP e o DP, mas vale destacar também o SCTP, Stream Control Transmission Protocol. Durante o começo dos anos 2000, surgiram uma série de protocolos que eram dedicados a trabalhar com dados de tempo real, né? Vídeo, áudio. O SCTP acabou sendo uma proposta que foi até bastante popular durante um tempo, mas no final das contas acabou continuando usando o TCP e o TCP. Apesar de aqueles de vocês que têm máquinas Linux
você já tem implementações do SCTP na tua pilha de protocolos. Não sei se em máquinas Windows isso continua sendo válido, e eu acho que não, mas eu também não tenho certeza, senhores. Então, se algum de vocês descobrir, por favor, me conte, porque eu, por exemplo, não sei, até porque não tenho muito hábito de usar o Windows em casa, não. Na prática, nem mesmo para jogar eu uso um Raspberry Pi. Mas a vida tem dessas coisas. Vamos lá. Então, isso aqui, slide 6 também caveira, tá? Então, na verdade, os protocolos da camada de transporte, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Quando eu falar sobre entrega confiável, eu vou estar falando de TCP, né? Que garante não só a entrega, mas a ordem da entrega. Eu vou falar sobre controle de congestionamento, onde eu vou falar de controle de fluxo e orientação à conexão. Quando eu falar de entrega confiável e sem ordem de entrega, eu vou falar de UDP, é o que a gente chama da extensão do melhor esforço do IP, ou seja, sem garantia de nada. Serviços que não tem na camada de transporte é garantia atraso e garantia de banda. Ou seja, a nossa rede é chamada de rede de Best Effort. A gente faz o melhor esforço para entregar, mas a gente não teria garantias, né? Nem de atraso, nem de throughput. Não tem um QoS embutido, né? O que a gente tem são tentativas. Então, diferente das redes de circuito virtual, né, onde a gente vai ter garantia de atraso de banda, aqui a gente vai fazer o melhor possível. A única coisa que a gente pode garantir é a gente garantir de controle, né, é que por você trabalhar com disputa de acesso ao meio, você tenha um bom serviço. Mas, por exemplo, ontem de noite eu estava tentando assistir Netflix e a experiência foi tão miserável que a minha rede estava passando por manutenção, né, que eu desisti e fui dormir, né? Mas isso por quê? Por causa de como a internet é feita, tá? Então eu tô aqui, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre multiplexação e demultiplexação. Então, o que é multiplexar? É coletar dados de múltiplos sockets, envelopar com cabeçalho, ou seja, encapsular, e é usado depois para demultiplexação, que é a entrega para o socket correto. Então, na verdade, é, esse procedimento de multiplexação, que é esse de coleta dos múltiplos sockets e entregar para o socket correto, que vai fazer com que você possa ter várias abas no teu computador, né? E você saiba para qual aba que você está enviando o código de forma correta, entende? Então, ou então, se você tem vários serviços rodando, para qual serviço vai entregar de forma correta. Então, o multiplexador, através de um elemento do socket, que é a porta, né, vai entregar o teu serviço. Então, a camada de transporte ela passa a ter uma, uma função muito especial dentro do rede de computadores, porque é através dela que a gente passa a conseguir ter de forma bastante elegante múltiplas aplicações rodando simultaneamente, tá? Então, pessoal, peço a vocês muita força nesse dia chuvoso, né? E com essa carinha de sono, né? Porque vamos precisar dessa energia espiritual de vocês, tá? Então, como é que isso vai funcionar? Cada computador vai receber datagramas de IP, né? Cada datagrama possui um endereço de IP de origem e um de destino. Cada datagrama carrega um segmento da camada de transporte, ou seja, o IP, eu tinha lá a mensagem, peguei a mensagem virou o corpo do meu segmento, né? O segmento eu vou botar o cabeçalho da camada de transporte. E aí, quando eu joguei o segmento para a camada IP, né, para a camada de rede, esse segmento vai virar o corpo, mas ele vai incorporar os números de porta, o número IP de origem e destino, ou seja, dentro do segmento, quando ele vira datagrama, o datagrama é segmento mais um cabeçalho. Então, só que qual é o cabeçalho que o segmento tem? O segmento vai ter porta de origem, porta de destino e campos de controle. E a porta, então, vai ser o identificador do serviço. Então, a grande questão que a camada de transporte faz, ela cria como se fosse, né, caminhos virtuais para os diferentes serviços. É como se cada serviço dentro da sua máquina fosse como se fosse uma máquina virtual. A gente vai ver aqui mais para frente, como no capítulo 3, que esse conceito ele foi muito ampliado,
E ele acaba sendo um dos mais importantes dentro das redes de computadores, né? E é para quem está fazendo IoT também, vê que dentro das pilhas de protocolos do 6LoWPAN, essa é uma das pilhas que a gente tem, né? Essa é uma das grandes distinções que a gente tem utilizado. Tá? Então, para que eu possa entregar um serviço, eu não posso usar simplesmente um número IP ou um número de porta. Eu estou usando a tupla IP mais porta, vai representar um serviço na internet. Entendeu? Então, essa é uma coisa que vocês têm que ter sempre em mente, né? Que essa tupla IP mais porta é que vai representar um serviço na internet. E isso é importante para a gente, isso é relevante e é o que garante que os nossos serviços estão funcionando direitinho, tá? E é o que garante que a internet, como ela é hoje, vai continuar operando, tá? Então, pode ser que a gente venha mudar isso em algum momento. Existe muito conceito de redes orientadas a conteúdo, onde, né, ao invés de você ter um IP e uma porta, o que você teria seria um conteúdo. Então, por exemplo, se você tem um interesse em uma aplicação que tem diversas fontes de dados distintas, eu tentaria aglomerar isso pela intenção, pelo conteúdo e não necessariamente por um valor de IP e porta. Qual é a vantagem de IP e porta? Eu posso fazer simplesmente comparação de bits. Vocês lembram quando a Priscila fez com vocês, né, buscas binárias? Então, se vocês pegam um livro do Tannenbaum, de redes de computadores, vocês vão ver que tudo isso é implementado em C. Então, essas são coisas que são muito interessantes da gente ver, são coisas muito interessantes da gente reparar, que eu acho que também vale muito a pena a gente tá sempre dando uma olhadinha, tá bom? Inclusive, é muito interessante, né, se vocês construíssem um sistema operacional. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de dar uma disciplina de sistemas operacionais para a gente construir juntos um sisteminha operacional. Acho que é uma coisa que vale muito a pena a gente poder fazer. Tá ok? Então, vamos seguir em frente aqui. Então, por exemplo, né, quando eu vou fazer uma demultiplexação não orientada à conexão, a gente inclusive fez, eu passei esse código-fonte para vocês, a gente pegou e abriu um socket UDP. Né? Então, já fez isso na aula passada, então olha só que interessante. Eu tenho 3 elementos aqui, cliente A que vai partir para o servidor C, e o servidor C que vai mandar mensagem para o cliente A. Então, nota o seguinte, a porta de origem, ou source port do cliente A, vai ser 957, que é a porta de destino do servidor C. Mas quando ele for voltar, ele vai abrir uma outra porta, 6428, que o cliente A vai receber os dados. Então, essa troca, ela tem que ser, né, vazado. Nota que se o cliente, na verdade, eu vou mandar o dado para o cliente C, isso independe, porque na verdade a porta de origem que eu estou utilizando é essa porta 6428 aqui. Então, digamos que o 6428 seja um serviço que você implementou, seja um serviço que você implantou na tua rede, seja algo que você queira ver, que você queira fazer. E essa coisa que você quer ver, que você quer fazer, né, que é importante, que é relevante, né, ela vai ser, você nota que no servidor vai ser sempre o source port, vai ser sempre o destination port, né, de que você está utilizando. Então, na verdade, a porta identifica nesse serviço, né,
que a gente, né, está tentando trabalhar. Então, a porta é um identificador. E antes que alguém diga, Cláudio, mas o que que é uma porta? Né? Vocês fizeram C, porta é int port. Pronto, isso é uma porta dentro do sistema operacional. É um inteiro de 16 bits, o que me dá 65.536 portas indo de 0 a 65.535. 1535. Cláudio, por quê? Porque, na verdade, tudo que eu preciso é um índice. Cláudio, mas podia ser 2 inteiros? Podia. Por que que não foi? Porque não faz diferença. Tá? Vocês vão ver que, na verdade, quando você desenha um protocolo, os protocolos, quando eles foram feitos, eles estavam muito alinhados às palavras de dados dos computadores da época. O que é uma palavra de dados? Né? Quando eu comecei a programar, os computadores eram computadores de 32 bits. Né? Hoje em dia, a maior parte das máquinas é de 64 bits. Eu, inclusive, estou editando isso aqui para vocês de uma máquina Ubuntu que roda num processador Core 5 de segunda geração. Ou seja, uma máquina de 10 anos atrás, basicamente 8 anos atrás, e essa máquina é uma máquina 64 bits. Então, mas quando eu comecei, estou falando por volta dos anos 2000, uma parte das máquinas, meu primeiro computador pessoal, que não era pessoal, não era o de casa, isso era muito comum, era um K62 300, que ele dizia que era um processador de 32 bits, de segunda geração da AMD, com 300 MHz. E tinha incríveis 64 megabytes de RAM. Eu me lembro que na época as pessoas diziam, caraca, 64 MB de RAM, que absurdo, para que você precisa de tanta RAM? E na verdade eu precisava jogar Quake, não sei se vocês sabem o que é Quake, mas, enfim, né? E na época a gente só tinha palavras de dados, então quanto maior a palavra de dados, maior a quantidade de informação que você consegue transmitir dentro de uma mensagem. Só que o que acontece é que na maior parte desses protocolos foi construído para computadores de 16 bits. Então as palavras de dados trabalham em 16 bits, tá? Para que elas possam ser analisadas uma vez. Então vocês vão ver que a maior parte dos campos ocupam 1 ou 2 bytes de informação. E isso é de propósito. Tá? Então, um socket TCP ele vai ser identificado por 4 valores: endereço IP de origem, endereço porta de origem, endereço IP de destino, endereço porta de destino. O hospedeiro vai usar os 4 valores para direcionar o segmento ao socket apropriado. E o hospedeiro servidor pode suportar vários sockets TCP simultâneos, cada socket identificado por seus próprios 4 valores. Servidores web vão possuir sockets diferentes para cada cliente conectado, e o HTTP não persistente terá um socket diferente para cada requisição. Então, na prática, o que a gente tem é que para cada serviço eu vou ter essa tupla IP e porta de origem e destino muito bem associado. Então, quando eu faço a multiplicação orientada à conexão, eu vou simplesmente manter isso para cada um dos serviços. Se eu faço, né, a multiplexação no servidor que tem thread, a mesma coisa, né? Eu vou conseguir estabelecer isso, vou abrir uma thread, vou abrir uma IP porta para cada uma das threads. Então, nota o seguinte, né? Como é que esse modelo, na prática, ele pode ser um pouco problemático. Principalmente nos casos de aplicações VoIP, onde, né, um dos protocolos da camada de aplicação, que eu acho que é um trabalho interessante vocês buscarem, é o protocolo SIP, vem de Session Initiation Protocol. Camada de aplicação. Ele é um protocolo de sinalização, tá? O SIP mais o RTP transmitem áudio. Então, o que a gente está fazendo nesse exato momento é usando o SIP mais o RTP para transmitir áudio e vídeo em tempo real para vocês, tá? Então, o SIP mais o RTP fazem isso. O RTP vem de Real Time Protocol, protocolo de tempo real.
E, na verdade, o que esses protocolos fazem? O que o RTP faz? Ele abre um IP porta, ele abre uma porta, né, para cada conexão de áudio ativa. Então, você vai ter um servidor como o Asterisk. O Asterisk é um servidor VoIP. Você pode baixar e instalar no seu celular, inclusive. E para cada conexão de áudio ativa, né, você vai abrir uma porta. Na verdade, um conjunto de duas portas, uma para ir e uma para voltar, exatamente como se fosse um telefone. Só que isso tem um problema, né? Se eu tenho muitas conexões simultâneas, pode ser que ultrapasse essas 65.536 portas, 535 portas. Cláudio, isso é comum? Não, isso não é comum. Mas isso é possível? Sim, isso é possível. Então, se você faz uma aplicação, por exemplo, de jogo, onde você tem muitos usuários simultâneos com um único servidor fazendo isso, né, abrindo IP e porta por cada usuário, você sim tem um problema. Tá? Você tem um problema. Então, por exemplo, não tem para como fazer jogar tipo um LOL se você fizesse isso dessa forma. Então, tem que fazer isso a nível de camada de aplicação. Tá? Então isso é bem diferente. Isso é isso é uma coisa que vocês, como desenvolvedores, precisam se preocupar, dependendo do tipo de serviço que vocês querem oferecer. E se você é um administrador de rede, você tem que saber que isso é uma coisa que tem que ser pensada no momento da sua aplicação. No caso da UFRJ, quando a gente implantou os servidores Asterisk, isso não era um problema muito grande, mas a gente tinha que se preocupar um pouquinho com isso também, tá bom? Então essas são coisas que vocês precisam estar sempre vendo, sempre buscando, sempre se informando, tá bom? Dúvidas, traumas e desilusões até aqui? Sofrimentos, peripécias, nada? Tá bom. Então vamos seguir o nosso barco. Eu pego. Como faz o quê? Quando eu tenho muitas portas, tá, perfeito. Ou eu jogo isso para a camada de aplicação, tá? E existem alguns protocolos que lidam com isso, tá? Jogam isso para a camada de aplicação, que jogam tudo para uma única porta e tentam, a nível lógico, tratar essas diferentes conexões. Diz o seguinte, todo throughput é baseado dessas diferentes conexões, usa a mesma porta e eu vou tratar isso dentro da lógica do meu programa. Uma outra opção seria você realmente ao invés de você ter um único servidor, você ter um conjunto de servidores e tentar fazer o que a gente chama de balanceamento de carga entre esses diferentes servidores. Na prática, o que a gente mais tenta fazer é o balanceamento de carga. Porque, em geral, se você tem muitos usuários, mesmo que você consiga gerenciar as portas, você acaba tendo outras demandas computacionais, como processamento, disco, que um servidor em geral não dá conta. Então você tem que lidar muito bem com essa troca de informação. Tá ok? Então, beleza, vamos em frente. E tchau. A gente vai começar com o UDP, tá? O UDP ele foi definido na RFC 768. Eu sempre recomendo que vocês deem uma olhada nas RFCs, tá? Né? Então, não porque, tipo assim, porque é interessante, acho que é importante vocês darem uma olhada numa opinião que não é enviesada, tá? Então, como é? Tipo, RFC 768. Né? Então, eu acho que é importante vocês darem uma olhada, né, nesses padrões do IETF. Eu acho que é extremamente bom, né, que vocês possam ver e vocês veem como é que isso é simples, como não tem nada demais. Né? Como vocês mesmos podem ler uma RFC, vocês não precisam de mim para ler isso, tá? Vocês são completamente capazes de fazer isso sozinhos. E, e vamos seguir esse barco para frente. Então, né, um protocolo de transporte de internet sem gorduras ou sem frescuras é um serviço best effort, onde eu posso perder segmentos, ser entregue fora de ordem. Então, o DP ele foi feito para ser rápido. Ele não foi feito para ser confiável. Ele é um serviço sem conexão, né? Não há apresentação entre o DP e o receptor.
Cada segmento do DP é tratado de forma independente dos outros. E por que a gente vai existir o UDP? Por que eu gostaria de um protocolo assim, onde não há estabelecimento de conexão? Porque isso, se eu não tenho estabelecimento de conexão, eu não estou gerando um atraso nesse estabelecimento. Se não há um estado da conexão, nem no receptor, nem no transmissor, se eu posso tratar qualquer mensagem de forma independente, eu não gasto memória, né, tentando lembrar dos estados de aplicação. Lembrando aquela questão, né, de você ser stateless versus stateful. Né? Stateless, eu não guardo os estados do meu trabalho, stateful, eu guardo os estados da minha mensagem. Ao ser stateless, eu economizo na memória, ao ser stateful, eu gasto mais memória, mas eu ganho mais confiabilidade. É um protocolo simples, né? Uma vez que eu não guardo estados. O cabeçalho tem um tamanho reduzido e por isso vai ser adequado, por exemplo, no cenário de AT, tá? Mas também não há controle de congestionamento. O DP pode enviar segmentos tão rápido quanto desejado e possível. Então, cenários em que mandar as mensagens é algo importante, como, por exemplo, o cenário de voz sobre IP, ou o cenário de vídeo, onde mandar as mensagens é mais importante do que as mensagens chegarem, né? A gente vai ver que existem requisitos de latência em voz sobre IP. Quem quiser dar uma olhada sobre voz sobre IP no livro do Kuroz, mais para frente, no capítulo de redes multimídia, tem isso, tá? Se eu fosse dar, assim, redes hoje em dia, eu daria redes 1 e redes 2, onde eu faria dos capítulos 1 a 5 redes 1 e dos capítulos 6 a 10 do redes 2. Kate atrapalha. A pergunta da Kate é ótima. Né? O fato de DP poder entregar dados fora de ordem não atrapalha na hora de analisar os dados em IoT. Se os dados são temporalmente dependentes, atrapalha. Então, você o que. E aí eu volto ao conceito de pilhas de protocolos. O que uma camada não for prover, a camada de cima vai ter que realizar. Então, se eu estou usando o DP e essa é uma escolha, né, o que eu tiver no DP, eu vou ter que fazer com que a camada de aplicação faça. Então, se, tipo assim, se eu tenho necessidade, né, de transmitir dados, né, e o DP não faz isso para mim, né, quem vai fazer isso é a camada de aplicação. Um exemplo clássico disso é no próprio VoIP, né, Voice sobre IP, onde a gente vai usar a seguinte tupla. A gente vai usar o DP para justamente essa conexão, mas os serviços do DP que a gente quer, como, por exemplo, a questão da ordem do sequenciamento é importante para a VoIP, a gente vai usar o RTP. Então, essa tupla UDP mais RTP provê os serviços que eu gostaria de ter do TCP, mas que eu não tenho para poder ser mais célere, mais rápido. Tá? Então, essa é uma questão. Dentro de VoIP, de IoT, isso vai ser a mesma coisa. Como em IoT, muitas das vezes eu estou coletando dados de sensoriamento e esses dados eles são temporalmente dependentes, ou então se eu perder um dado, ele perde o valor. Isso também é muito interessante, né? Vocês têm que entender, senhores, que o dado ele tem um valor temporal. Como assim? Ele tem o que a gente chama de freshness. Né? O valor do dado, tem dados que eles funcionam de forma atemporal, por exemplo, um e-mail, o dado de um e-mail ele é atemporal, ele tem o mesmo valor quando ele chega do ponto de vista de rede, tá, gente? Não estou falando do ponto de vista semântico, não. Pode ser que você receber um e-mail do mês passado seja menos importante do que você receber um e-mail de agora. Mas, do ponto de vista de informação, existem determinadas aplicações que o dado ele tem um freshness associado. O que é esse freshness associado? Existem informações que elas são totalmente dependentes. Do que me adianta saber a temperatura de 2 meses atrás para eu controlar o ar-condicionado agora? Então, tipo assim, se você perde a informação, se você perde um dado, né, tipo assim, muitas vezes ele deixa de valer. Então, o DP é usado muito nesse tipo de situação. Quando o dado perde importância conforme o tempo vai passando. Então, se atrasou muito, ou então se você perdeu esse dado, reenviar ele não faz diferença. E nesse caso, o DP é um protocolo interessante, porque ele economiza recursos ao mesmo tempo que ele atinge o resultado esperado. Tá bom? É muito, como foi falado, né, muito usado para aplicações de multimídia contínua, streaming, porque é tolerante à perda, são aplicações tolerantes a perdas mais sensíveis ao atraso, né? Outros usos do DP são o DNS e o SNMP. SNMP Simple Network
Management Protocol. E a gente já falou sobre o DNS, né? Por que o DNS usa o DP, né? Mas, para relembrar, o DNS usa o DP pelo mesmo motivo do freshness do dado, né? Uma vez que você busca essa informação no cheiro, o que você vai fazer é buscar de novo. Então, vale a pena, né, você continuar procurando essa informação, tá bom? Então, vamos seguir o nosso barquinho para frente. E aí entra o checksum, né? Que um dos objetivos, apesar do DP ele ter poucas informações, uma das coisas que ele tem é uma checagem de integridade da mensagem. Como assim? Lembra que eu falei que nas redes originais você podia sofrer de interferência magnética nos fios? Hoje em dia, com os e-mails cabeados, isso não fazia sentido, mas, por exemplo, quando você estiver usando rede sem fio, isso ainda assim é possível. Então, o objetivo do checksum é checar erros, né, bits trocados no segmento transmitido. Esses erros eles podem ser tanto feitos por atacante, né, do ponto de vista de segurança, mas eles podem também ser feitos justamente por interferência eletromagnética. Então, o transmissor vai tratar o conteúdo do segmento com uma sequência inteira de 16 bits, e o checksum vai ser a soma, um complemento de da soma do segmento, né? O transmissor, então, vai colocar o valor do checksum no campo do DP, o receptor computa o checksum do segmento recebido. Verifica se o checksum é calculado, é igual ao valor do campo checksum. Se não for igual, o erro foi detectado. Se sim, não há erros. Mas isso é um se sim muito, né, vazio de significado, porque pode ser que você tenha um checksum igual para valores diferentes, mas, na verdade, o que a gente está querendo é uma forma simples de checar. Ou seja, mais uma vez, eu reitero, olha só, o checksum é de 16 bits, mas aí 16 bits batendo naquela história que eu estava falando para vocês antes, né? Porque a palavra de dados antigamente era 16 bits, então você tem que fazer esse cálculo baseado em 16 bits. Hoje em dia isso talvez não faça mais tanto sentido por causa disso, mas a gente não pode ser dependente da tecnologia. Então nota como as coisas têm uma consistência ao longo do tempo. E essa consistência aqui é bastante importante, tá? Então aqui é um exemplo do checksum. Você nota que não vai para o nosso bit, né, de vai 1. Então aqui estou fazendo a soma, né, dos elementos, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1, 1 e 1 dá 0 e vai 1. 1 aqui, né, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1, 1 e 1 vai 0 e vai 1, 0, 0 e 1, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1, 1 e 1 dá 0 e vai 1, deu 1 aqui, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1, 1 e 1 vai 1, aí fica 1 e 1 dá 0, vai 1, né? E vai ficar aqui 0, 0 e 1, 1, com esse vai 1, só que como isso aqui a gente não vai considerar, a gente vai cortar esse vai 1 daqui, e aí a gente vai fazer o complemento a 2 desse cara, ou seja, vai inverter os bits. Tá? E o checksum é isso, ou seja, ele é uma soma binária sem o vai 1 final, com os bits invertidos no final, o que a gente chama de soma com complemento a 2. Tá? Vocês devem ter visto isso em circuitos lógicos. Se vocês não viram, tipo assim, está gravado, não é difícil de entender isso aqui. E por que a gente faz isso? Porque isso é extremamente barato de fazer. O checksum é barato. Barato. Né? Então, o checksum não é lógico, ele não é semântico, ele é simplesmente uma coisa que você pode implementar facilmente em hardware. E a gente já comentou isso, que certas coisas, quando são implementadas em hardware, são mais rápidas da gente fazer. Né? E é por esse mesmo motivo que a gente tem GPUs. Né? Então, isso que a gente está vendo. Então, sobre o DP é isso. Eu vou começar a falar agora sobre o TCP, sobre transferência confiável, para depois falar sobre o TCP. Então, eu devo terminar hoje transferência confiável de dados, e na aula que vem eu vou falar sobre TCP com vocês, tá? Mas eu preciso que vocês leiam o livro, né? Por favor, leiam o nosso livrinho para que a gente possa, né, dar prosseguimento às nossas atividades, tá? Então, na verdade, né, tipo, enquanto o DP ele dá uma transferência não confiável, né,
Na verdade, o TCP, o Transmission Control Protocol, que a gente vai ver na aula que vem, ele provê, né? O TCP, junto com o IP, é considerado, né, o protocolo mais importante da nossa pilha. Nossa pilha é TCP/IP justamente por isso, tá? Justamente pela questão da transmissão confiável. Ele muda como a internet é feita, né? Porque ele dá para a gente as mesmas garantias que o serviço de correio tradicional tinha. Então, isso muda o jogo como a gente vinha experimentando, tá? Então, é muito importante, é muito relevante que vocês entendam bem o TCP. É muito importante, é muito relevante que vocês entendam bem o TCP, mas primeiro, para entender bem o TCP, vocês têm que entender o que significa fazer uma transferência confiável de dados. É um dos tópicos mais importantes dentro de redes de computadores, né? E, como a gente falou, a internet ela foi feita para ser best effort, com meio compartilhado. Então, as características dos canais é que eles vão ser intrinsecamente não confiáveis. Então, a gente vai jogar, e aí reitero aquela discussão que eu vinha tendo com vocês. O que eu não tiver na camada de rede, numa determinada camada, a camada de cima vai ter que prover. Ou seja, eu quero fazer uma transferência confiável e eu estou usando IP, o IP é não confiável, então eu vou ter que jogar isso para a camada de transporte. Então, a camada de transporte é que vai ter que transformar a nossa aplicação em confiável. E agora a questão que fica é como é que eu transformo uma aplicação em confiável, né, sem ter o cara que ativamente encontra a rota como confiável. Isso é uma inconsistência. Não, a gente vai ver que não. Então, a gente vai usar, né, uma figura de aprendizado chamada de RDT, Reliable Data Transfer. A gente vai ver como é que isso se estabeleceu ao longo do tempo. E a gente vai ver que, na verdade, esses passos que a gente vai comentar, eles são feitos hoje em outros, os mesmos espaços parciais, eles são feitos em outros protocolos. Então, a gente vai usar essa figura do RDT Send, né, que é uma chamada de camada superior, por exemplo, a aplicação, para entregar dados para a camada receptora, e o DTSend, que é chamada pela entidade de transporte para transferir de dados de forma não confiável. Tá? O Deliver Data, né, vai ser para entregar os dados para cima, e o RDT Receive vai chegar no canal, né, como receptor. Então a gente vai dizer que o nosso meio ele é não confiável. Tá? Então a gente vai trabalhar com uma máquina de estados. Se vocês estão na SA, em algum momento vocês vão ver algo como redes de Petri. Né? A galera gosta muito de redes de Petri, né? Dentro de SA faz muito sentido, e a gente pode pensar a rede também dessa forma, que essa é uma forma que a gente teria para modelar rede de computadores. Não é problemático, não é difícil, não é muito complicado. A gente vai ter só que Opa, desculpa. A gente vai ter só que, né, pensar isso dentro desse contexto, mas já fica, né? Então, as etapas que a gente vai ter que desenvolver incrementalmente o transmissor e o receptor de um protocolo de transferência confiável, né? Vai considerar simplesmente as transferências de dados unidirecionais, né? E a gente vai usar o que a gente chama de uma máquina de estados finitos, e as redes de Petri, que vocês vão ver muito no curso, principalmente com a Lilian e acho que com o Basílio também, vão ser, né, elementos, né, que podem seriam generalizações matemáticas desse conceito de máquinas de estados finitos. Então, quando você estuda redes, se você fosse pegar os primeiros livros de redes de computadores, tem um livro que eu comprei por $1 na Amazon há muitos anos atrás, acabou custando R$ 10 para mim, que era um rede de computadores à internet do Tannenbaum de 1984, que ele era muito interessante porque ele parecia um livro de teoria dos gráficos e estatística. Eu acho que eu aprendi mais estatística
lendo esse livro do que eu aprendi estudando estatística, né? Eu acho que essa parte que a gente tem, que é muito aplicada, ajuda a gente a entender. Então, eu sempre recomendo, né, para quem quer aprender algum assunto e está com dificuldade com as abstrações, buscar um exemplo do concreto. Então, dentro da minha realidade estatística, né, buscar foi concretizada dentro de redes, né? E aí as dificuldades que eu tinha, né, eu concretizei. Custou $1 de dólar. Não sei como é que vai ser hoje em dia, né? O frete demorou para chegar, tá, gente? Porque veio via correio, mas na época custou R$ 10 o frete, era um negócio irrisório para ser mandado dos Estados Unidos. E é um dos meus livros favoritos. Eu acho que eu já devo ter mostrado. Não sei se eu mostrei para a turma de vocês, mas acho que não, porque vocês eram muito novinhos. Mas ele só discute os problemas, para vocês terem noção. A gente vai ver no capítulo 5 que o Ethernet, que é o cabo de rede, é o protocolo que define a comunicação no cabo de rede tradicional, né? Nesse livro de 1984, só tem 2 parágrafos sobre ele, e o resumo do que esse livro diz é o seguinte: Ethernet parece uma boa ideia, a gente tem que ficar checando, deveríamos ficar dando uma olhada para ver. Para vocês terem noção, 1984 é antes de eu nascer. Eu nasci em 1986. Então, né, para vocês verem há quanto tempo essas ideias têm sido discutidas. Tá? Eu estou tentando trocar no vídeo. Maluquice. Então, a gente vai chamar de RDT 1.0, é o que a gente chama de, né, transferência confiável sobre canais confiáveis. Ou seja, não há transmissão perfeitamente no canal de transmissão perfeitamente confiável, não tem perda de pacote, não há erro de bit. A gente sabe que o nosso canal não é perfeitamente confiável. Então, as nossas FSMs, né, nossas máquinas de estados finitos, vão ser separadas para transmissor e receptor, né? O transmissor vai enviar dados para o canal subjacente e o receptor recebe dados. Então, tipo assim, o que ele precisa fazer é esperar uma mensagem e ler essa mensagem, porque ele sabe que o canal é confiável, né? Não é o nosso caso. Então, assim, beleza. Sabendo que esse canal não é confiável, eu vou ter a segunda versão, né? O canal subjacente pode romper bits no pacote por interferência eletromagnética, então vou implementar o checksum. Beleza, é uma coisa que a gente viu, é uma coisa que é simples de fazer, é o que a gente pode implementar. Então, como é que eu recupero esses erros? Tá, beleza, detectei que tem um problema, e aí eu faço o quê? Né? Então, eu vou criar 2 tipos de pacotes, os ACs e os NACs. Tá? O receptor vai enviar aviso explicitamente ao transmissor que o pacote foi recebido corretamente, e se não for recebido, o receptor avisa explicitamente ao transmissor que o pacote tem erros. E o transmissor envia o pacote na recepção de um NAC. Então, na verdade, os novos mecanismos do RDT 2.0 vão ser a detecção de erros e o uso de mensagens de controle, como o AC e o NAC. E para vocês terem noção, né, o Bluetooth ele vai usar um mecanismo de controle bem parecido, não exatamente igual. Quem faz IoT comigo vai ver, com o RDT 2.0. Tá? Então, essas são coisas que a gente acaba tendo que avaliar com um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, né? Vou fazer uma chamada, vou enviar um dado, e aí eu vou esperar um ACK ou um NAC. Dependendo do ACK e do NAC, eu reenvio o meu dado. O lado remetente, né, espera a chamada, na ocorrência de um NAC e de um NAC, ele vai mandar o lado destinatário, vai mandar a mensagem, vai esperar a mensagem. Se não receber a mensagem, ele vai mandar um NAC. Então, se não houver erros, né? Se não tem erros, o que eu preciso saber é que o pacote ele não é corrupto. Ou seja, na verdade, se não há erros, né? Tudo que eu preciso entender é que uma vez que o pacote foi mandado, né, o que pode ter, se eu vou mandar um NAC se um pacote não chegar, tá? No cenário de erro, né, se existe, né, eu posso enviar um pacote, eu posso receber esse pacote e esse pacote ser legítimo. Nesse cenário que tem erro, na verdade, eu vou mandar um NAC no momento do pacote ser corrompido, né? E o RDT 2.0, por causa disso, tem um problema fatal, né?
O que acontece se eu corromper um ACK ou um NACK? Porque se eu estou pensando aqui justamente na mensagem, mas se eu corrompo a mensagem de controle, né? Eu não posso simplesmente retransmitir uma mensagem de controle. Então, eu vou estar retransmitindo duplicatas, né? Eu não posso simplesmente retransmitir um dado porque um ACK ou um NACK não chegou, né? Então, aí para resolver esse problema, surgiu um elemento chamado, né, número de sequência. O que é o número de sequência? Vai ser um marcador da ordem das mensagens que chegam. Então, a ideia seria que eu, na verdade, se além do IP e da porta, a partir de agora, para cada um dos meus segmentos do TCP, eu criasse um valor que dissesse a ordem dessas mensagens chegadas. Porque essa ordem vai me permitir reconstruir o pacote, né, dentro da minha mensagem. Então, o transmissor vai, assim, para tratar essas duplicatas, eu vou precisar criar essa questão de ter um número de sequência em cada segmento, né? E o transmissor envia o último pacote, o último segmento, se o ACK ou o NACK for perdido. E o receptor vai descartar pacotes duplicados. Então, é o que a gente chama de stop and wait. O transmissor envia um pacote e não espera pela resposta do receptor. Então, espero a chamada, verifico, vou esperar entrar nesse estado do ACK ou NACK de 0, vou esperar a chamada de cima, 1 de cima, espero o ACK ou NACK de 1. Ou seja, e esse aqui, esse é bem parecido, isso aqui é o Bluetooth. O Bluetooth funciona com o que a gente chama de número de sequência de zeros ou uns. E o que isso quer dizer é o seguinte, esse protocolo RDT 2.1, que eu trato de ACKs ou NACKs perdidos, quando eu só tenho um número de sequência de 1 bit, isso quer dizer que eu vou fazer a confirmação segmento a segmento. O Bluetooth, no caso, não usa segmentos. O Bluetooth é um protocolo de camada 2, camada de enlace. Ou Data Link, se vocês estão numa versão em inglês, que usa o que a gente chama de frame ou quadros. Mas ele implementa justamente essa questão, o protocolo de frames únicos, né? E o receptor vai acabar tratando os NACs e NACs perdidos justamente assim, olha, se eu recebi um pacote cujo número de sequência é o superior, eu tenho que ver qual foi o último ACK que eu mandei, tá? Então, a discussão, adiciona o número de sequência do pacote. Estudam 2 números 0 e 1 bastam. Por quê? Né? Deve-se verificar se os ACK e os NACs recebidos são corrompidos, 2 vezes o número de estados. Ou seja, na verdade, teu ACK e o NACK agora é meio idiota. Porque uma vez que eu já tenho um número de sequência, né, eu não preciso mais do NACK. Né? Porque se eu tenho um número de sequência, me chegou um pacote novo que o número de sequência eu não enviei, né, via ACK, para que eu tenho esse NACK? Então, o que a gente chegou à conclusão é que uma vez que eu adiciono a questão do número de sequência, eu não preciso mais do NACK. Né? Então, essa discussão, o ACK e o NACK, eles acabam fazendo só sentido quando eu não tenho, ou não tenho número de sequência, ou esse número de sequência é único. Então, essa é uma diferença intrínseca. Como eu digo que o número de sequência é algo que vem do TCP, o Bluetooth não tem o número de sequência dos seus quadros. Né? Então, com o número de sequência, eu vou fazer um protocolo sem NAC. Né? E esse protocolo sem NAC é muito mais parecido com um TCP. Né? Só que em vez, né, de NAC, vou usar o ACK. Em vez de enviar o ACK, o receptor envia o ACK do último pacote recebido sem erro. Tá? Isso quer dizer o seguinte, né? Se você imagina que a tua transmissão é um string de bits, né? Eu posso ir cortando a minha mensagem em bits e dizer o bit em que eu parei. Então, isso é praticamente como se eu estivesse mandando uma fita
contínua de dados e eu vou cortando ela em pacotinhos. E vou enviando em pedacinhos. Eu vou enviando essa fita pedacinho a pedacinho e digo, olha só, o último pedaço de fita, né, imagina uma fita métrica gigante. Eu fui cortando e dizendo, olha só, parei de te enviar em 1 metro, parei de te enviar em 1,20 m. E aí por aí vai. A ideia é a mesma. Tá? Então, em vez de enviar o NAC, eu vou enviar o ACK com o último pacote recebido sem erro. O receptor vai incluir explicitamente o número de sequência do pacote sendo reconhecido. E ACKs duplicados no transmissor resultam na mesma ação do NAC. Ou seja, se eu enviei 2 ACKs com o mesmo último número de sequência, por exemplo, ó, o último pacote que eu recebi foi 1 metro. Aí você mandou vários outros pedaços de fita. E o cara diz, olha, o último pacote que eu recebi foi de 1 metro. Diz, eita, então eu perdi. E se eu perdi, eu vou retransmitir. E a ação é a mesma, só que com menos estados. Tá? A ideia é a mesma. Então, surge na prática, assim, o RDT 3.0, né? Que a nova hipótese é que não só o receptor, mas o canal de transmissão também pode perder pacotes. Então, checksum, número de sequências, ACKs, as transmissões serão de ajuda, mas não bastante. Então, o transmissor, a ideia é que o transmissor espere um tempo razoável pelo ACK, né? Ou seja, transmite se um ACK for recebido nesse tempo. E se o pacote ou ACK estiver apenas atrasado ou perdido, a retransmissão será duplicada, mas os números de sequência já tratam isso. O receptor, né, deve especificar o número de sequências do pacote sendo requisito, exigindo algum temporizador de contagem regressiva. O que isso quer dizer? É o seguinte, olha só, eu posso fazer tudo isso na direção do receptor. O ACK tirar o NAC, botar o ACK em função do número de sequência, eu posso fazer retransmissões, mas se eu perco os ACKs, né, como a gente viu daquela outra forma, o ACK demora para chegar, né, eu tenho que tomar alguma ação, porque eu não posso esperar infinitamente. Então, o que eu faço? Eu começo, para cada uma das minhas mensagens, tanto de ida quanto de volta, a criar um temporizador. E o que esse temporizador faz? Esse temporizador, ele, na prática, ele é um contador de tempo, que caso esse contador passe, eu vou retransmitir a mensagem. E o que acontece? Ó, se eu mandar por um acaso 2 mensagens iguais, beleza, eu já faço isso, já verifico isso via número de sequência. Ah, Cláudio, mas pelo que você está me dizendo, isso aí vai gastar banda. Vai sim. Mas é melhor do que você deixar o canal ocioso esperando a mensagem. Então a ideia é que eu use o canal o máximo possível, mesmo que com erro. Tá? Então, isso aqui, o RDT 3.0, é o TCP. Isso aqui é o TCP. Então a gente chegou em como o TCP se comporta, né? É um processo, como vocês podem ver, incremental, que é muito complexo. A gente vai, na aula que vem, falar sobre alguns conceitos muito interessantes, como janela deslizante, controle de fluxo, slow start, congestion avoidance. Então esse é um dos capítulos mais importantes do livro. É um dos capítulos mais interessantes. Então, por favor, deem uma olhada nesse capítulo. Acho que vai ser de extrema importância para vocês, independente se você vai trabalhar com redes ou se vai trabalhar com desenvolvimento. Então, a ideia é que eu vou enviar um pacote 1, pacote 0, vou receber o ACK de 0, envio o pacote 1, recebo o ACK de 1, envio o pacote 0, vou receber o ACK de 0. Então, nota que isso aqui não precisa ser o número de sequência ele não precisa ser contínuo, ele pode ser dependente da última mensagem, então vocês só têm que concordar. Isso estabelece que eu posso, inclusive, né, mudar o meu número de sequência por sessão. E aqui olha o caso, enviei o pacote 0, enviei o ACK 0. Enviei o pacote 1, mas houve perda, esperei a temporização, enviei o pacote 1 de novo, recebi o ACK de 1. Então, o que faz para o remetente saber que houve um problema durante essa temporização aqui, ele não recebeu o ACK de 1, aí ele vai reenviar. Olha que coisa interessante, é muito inteligente. Tá? Então aqui, ele viu o pacote 0, recebi o ACK de 0, mandei pacote 1, ACK de 1 foi perdido o ACK, manda o pacote 1 de novo. Ah, detectei a duplicação pelo número de sequência, vou mandar o ACK de 1, mando o pacote 0, recebo o ACK de 0. E aqui, que interessante, quando eu estou fazendo com várias coisas em paralelo. Mandei o pacote 0, recebi o ACK de 0. Mandei o pacote 1, não recebi, porque teve um atraso. Temporizei, mandei o ACK de 1.
Recebi o ACK de 1, vou verificar realmente que teve a duplicação, tanto do lado do destinatário como no lado do remetente, né? Quando o cara enviou-se o ACK de 1 de novo, o ACK de 1, o cara não faz nada porque ele já tinha recebido esse ACK de 1. Ele vai considerar que isso é um erro, envia o pacote 0 e envia o ACK de 0. Ou seja, eu consigo verificar nos dois lados se tem redundância da comunicação. Então, essa é a máquina de estados, né? Esperar a chamada, espero o ACK de 0 e espero a chamada de cima e espero o ACK de 1. Então, essa aqui é a máquina de estados que a gente usa para o TCP. É muito, muito, muito simples, tá? Então, essa operação que a gente chama de stop and wait funciona, mas o desempenho é sofrível, tá? Então, porque o tempo que eu espero, né, ou seja, L sobre R, né, onde eu tenho L bits e a taxa de R, na verdade, né, se eu faço isso aqui, eu simplesmente vou ter, né, o tempo, ou seja, o meu atraso de transmissão, dividido por RTT. O que é o RTT? É o que a gente vai chamar de Round Trip Time. É o tempo de ida e volta, é o tempo de eu enviar uma mensagem e receber um ACK. Se eu for esperar um ACK para cada uma das mensagens que eu vou enviar, eu vou estar deixando o meio extremamente ocioso, né? Ou seja, eu vou gastar num canal de 1 GB, eu vou ter só 33K de utilização. Então, o que a gente faz é o que a gente chama de, né, pipelining, ou paralelismo. O transmissor vai enviar vários pacotes ao mesmo tempo, todos esperando para serem reconhecidos, e a faixa de número de sequência vai ser aumentada, armazenamento no transmissor ou no receptor. Isso vai fazer, né? E a gente vai buscar duas formas de fazer o paralelismo, que é o go back n ou a retransmissão seletiva, né? E a ideia é que, ao mandar mais pacotes, eu vou aumentar essa proporção aqui, né, do número da faixa de transmissão dentro do round trip time. Então, a ideia é que eu tente, sabendo o round trip time, ou seja, o atraso de ida e volta, né, da minha rede, eu coloque tantos pacotes, tantos segmentos quanto possível dentro desse round trip time, né? E isso vai aumentar a utilização do meu canal de comunicação, né? E aí vem duas coisas que eu considero das mais importantes, que são o Go Back N e o Select Repeat. Que vocês precisam entender, isso é caveira. Muito importante. Por favor, saibam, tá? Onde o Go Back N, eu vou usar o número de sequência com K bits no cabeçalho e a janela de até N pacotes reconhecidos consecutivos permitidos. Então, vou ter um ACK que reconhece todos os pacotes até o número de sequência N, incluindo esse limite, é o que a gente chama de ACK cumulativo. Tá? Então, qual é a ideia do Go Back N? Eu vou transmitir o pacote de 1 a 4. Tá? 0, 1, 2, 3, 4. E aí vou esperar os ACKs. Tá? Então, por exemplo, recebi para cada. Se eu recebi o ACK de 0, eu vou deslizar a minha janela. Aqui eu não mandei de 0 a 3. Recebi o ACK de 0, eu vou poder mandar o pacote 4. Recebi o ACK de 1, eu vou poder mandar o pacote 5. E se em algum momento eu deixar de receber alguém, eu vou reenviar todo mundo, por exemplo, a partir dessa mensagem. Ou seja, se eu perdi, por exemplo, o pacote 3, eu envio 4 e 5. Cláudio, mas isso é muito idiota. Porque se você mandou 4 e 5 corretamente, por que você só não reenvia o 3? É simples, porque o Go Back N, ele não tem memória. Então, a única memória que ele tem é do último elemento que foi confirmado. Isso é muito importante, porque o Go Back N passa a ser muito fácil de ser implementado, onde você tem pouquíssima memória. Então, na verdade, o Go Back N é envio em paralelo, e vou recebendo os ACKs. E reenvio a partir do último ACK bem sucedido que eu recebi. Tá? Então, quanto maior o valor de N, tamanho de janela, e o K, o número de bits, então assim, mais eu vou poder transmitir. Tá? Então, aí para
Para eu poder, né, resolver essa questão da retransmissão do Go Back N, eu vou ter a retransmissão seletiva, onde, ao invés de eu reconhecer somente o bloco, o receptor vai reconhecer individualmente todos os pacotes recebidos. Armazena os pacotes e, quando necessário, para eventual entrega em ordem para a camada superior. Então, naquele pacote, se eu mandei o pacote de 1 a 5 e eu perdi o 3, no Go Back N eu reenviaria 3, 4 e 5, eu enviaria os pacotes de 1 a 5, na retransmissão seletiva eu reenviaria somente o 3. Tá? E como é que eu faço isso? Eu guardo na memória, ou seja, ao invés de eu processar pacote a pacote, eu guardo na memória tudo que eu recebi e organizo eu mesmo. Então é fácil de ver que, apesar disso economizar banda, eu tenho um custo maior de memória e de processamento na retransmissão seletiva. Tá? Então a ideia é que, ao receber, eu armazeno a minha memória, então tem que ter o que a gente chama de um buffer. Tá? Então vamos ver aqui, mandei 0123, 0123, recebi o ACK de 0, enviei o pacote 4, exatamente que nem o Go Back N, recebi o ACK de 1 recebido, mando o pacote de 5, perdi o tempo do pacote de 2, eu vou enviar o pacote de 2, mas só o de 2, tá? Então, eu tenho um dilema, né? Se eu tenho um tamanho da janela de 3 pacotes, né? Tanto no Go Back N quanto na retransmissão seletiva, eu não vou ter uma diferença, né? Então, na relação, a grande questão é que existe uma relação do tamanho da janela com o quão útil vai ser a minha técnica. Ou seja, se eu tenho uma janela pequena, faz pouca diferença entre usar o Go Back N e a retransmissão seletiva. Se eu tenho uma janela grande, a retransmissão seletiva faz mais sentido. E na maior parte dos sistemas operacionais que a gente utiliza hoje em dia, a gente usa retransmissão seletiva para quase tudo. Tá? Então, só em pequenos cenários de IoT, onde você ainda lida com processador de 8 bits, é que a gente vai tá usando o Go Back N em algumas situações. Tá bom? Então, pessoal, na aula que vem a gente vai ver toda essa questão do TCP, né, estrutura, entrega confiável, congestionamento e controle de congestionamento. Então, acredito que na próxima segunda-feira a gente deve fechar o TCP. Eu já vou botar os slides lá no Classroom para que vocês deem uma olhada. E vou ver se eu já começo a postar alguns trabalhos para vocês fazerem até o final do período, tá bom? Eu vou colocar também, a gente vai ter uma aula sobre Packet Tracer, tá? A gente vai falar um pouquinho na camada de rede já na semana que vem, e vou mostrar o feijão com arroz da camada de rede, justamente para que vocês possam ver o Packet Tracer, que é o simulador da Cisco. Então, eu vou botar algumas instruções para vocês lá no Classroom. E é isso, tá? Dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, que não tenham ficado muito claras? Pode falar, Gustavo. Sua pergunta é excelente, Gustavo. Esse buffer por porta com conexão varia de sistema operacional para sistema operacional, né? Na verdade, o ideal seria que o buffer fosse por porta, tá? Mas não necessariamente. Tem sistemas operacionais que fazem um grande buffer, um grande espaço de memória, e depois eles começam a analisar porta a porta, mas o ideal seria que fosse por porta. Então, logicamente é por porta, mas fisicamente pode ser implementado como uma grande região de memória. Tá bom? Mas a tua pergunta foi ótima. Mais alguma coisa, pessoal? Então, beleza. Então, pessoal, eu vou fechar aqui por hoje, a aula de hoje, vou parar a gravação. Eu desejo a vocês um ótimo dia e vejo vocês